E aí? Bom, gente, vamos começar então a nossa atividade de hoje. E aí? Teve mais coisa. Então, Mas é gente, é uma questão pequena. Noções. vamos lá. Hoje é legal. Mas nem tá dando Gente, nessa aula de hoje nós vamos fazer uma dinâmica de negociação de mudanças climáticas, Mas ainda não tirei a OAB. uma simulação, no caso, né? Nós vamos seguir um material, uma metodologia que foi desenvolvida por uma ONG que chama Climate Interactive, com a parceria com o MIT e a Universidade de Lowell de Massachusetts também. Então, aqui nós a gente traduziu para o português para a gente trabalhar aqui com vocês também. E assim, essa simulação ela tem sido feita em vários lugares do mundo, tem centenas e centenas de lugares, e vai ser interessante a gente também fazer aqui no Brasil, né? Trazer aqui para o Brasil esse tipo de prática. Então, queria dar as boas-vindas para vocês, que são os delegados dos países. Nós vamos simular uma conferência sobre mudanças climáticas. Hoje eu vou estar representando o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU. Muita pretensão, né? Pois é, só a gravata, né? Pois é. Mas, bom, e aí eu vou ir conduzindo a conferência. Nós vamos ter uma agenda para hoje. Vou começar com uma introduçãozinha para vocês. Vocês vão entrar nos papéis de vocês, de delegados de cada nação. Então vocês vão ter algumas informações para vocês se basearem, o que vocês vão fazer. Nós vamos fazer uma rodada de negociações em que cada bloco vai discutir entre si, propor quais são as suas metas, quais são as suas ações sobre a questão das mudanças climáticas. Nós vamos ter, se der tempo, uma segunda rodada de negociação mais geral e no final vamos ter uma discussãozinha, tá bom? Tá bom? Escolha uma mesa. Você. Tá ficando muita gente do lado de cá, né? Ah, né? Você falou para os grupos, né? Tá, não precisa, mas se quiser, fique à vontade. Tá? Bom, olha, sumiu a primeira parte, mas tudo certo. Seguinte, então nós temos 3 grupos, são as nações desenvolvidas, as economias emergentes, são as nações em desenvolvimento, com maior população, que estão se desenvolvendo com rapidez, e nós temos as nações em desenvolvimento que não são tão grandes assim, um ritmo um pouco menos acelerado de desenvolvimento. No final ficou proporcional, né? Aqui são 4 países. Então vocês têm um mapinha aí na mesa de vocês de quais são os países. Nos países em desenvolvimento B, também tem vários países insulares, pequenos países que são ilhas, né? E que tem uma situação peculiar relacionada a mudanças climáticas também. Bom, além disso, eu queria ver se algum de vocês gostaria de, ao invés de ser delegado de um país, assumir um dos 3 tipos de papéis que não são de delegados, mas que participam das conferências. Pode ser de lobistas da indústria de combustíveis fósseis. Ótimo. Tem imprensa, membros da imprensa ou ativistas do clima. Então, temos 2 querendo ser lobistas. Não, pode ser então, pode ser outro. Não, vocês que sabem, não tem um número fixo, assim. Alguém quer assumir algum desses papéis? 3 lobistas até agora? Não. 2 lobistas? Pode ser ativista do clima, então. Ativista do clima? Ótimo. Então nós temos um lobista Estou e um cansado de ser ativista do ativista, clima. gente. Eu queria ser do advogado, não consigo. Ninguém deixa. Sei que eu tenho que ficar brigando. Bem frescado muito. Então, ótimo. O lobista e o ativista do clima, vocês vão participar dos grupos de vocês da mesma maneira, conversando e tudo. Lógico, tentando colocar os seus interesses, né, na discussão. Mas vocês não vão tomar a decisão pelo grupo. Quem vai tomar a decisão vai ser os outros membros, os membros dos países. Mas depois, na hora da rodada de negociação, vocês também podem fazer uma fala também para todo mundo, para colocar o seu posicionamento, os seus argumentos também, tá bom? Bom,
nossa negociação vai ser o seguinte: vocês vão receber uma ficha de informações e vocês vão poder discutir entre vocês quais que são os interesses do seu grupo, o que é politicamente viável e economicamente também para a sua nação, para o seu bloco. Se vocês necessitam ou querem colocar uma condição, assim, eu faço isso se outro bloco fizer aquilo, né? Esse tipo de negociação. E o que vocês podem oferecer para os outros blocos também, como um auxílio, né? Falando assim, nós estamos fazendo isso para incentivar uma colaboração geral. Então vocês vão poder negociar entre vocês, primeiro entre o grupo e depois entre todo mundo. E primeiro, nessa primeira rodada que vocês vão negociar em bloco, vocês vão preparar um delegado que vai vir do bloco para vir aqui na frente e falar a proposta e explicar, justificar por que fez essa proposta, qual que é a justificativa para isso. Então um discursozinho pequeno, coisa assim, 2 minutinhos só para explicar o que vocês discutiram e o que vocês definiram como proposta, tá bom? Então, eu vou começar primeiro explicando algumas coisas sobre mudança climática para vocês, para dar um pouquinho de fundamentos, né? E a ideia é que a gente vai entrando no clima das mudanças climáticas. Como vocês veem aqui nessa foto, nem sempre é um clima muito bom, mas é onde a gente vai começar no dia de hoje. Então, primeiro o gráfico que eu queria mostrar para vocês é o da elevação da temperatura no mundo. Então, no início do século tinha muitas dúvidas assim, será que o clima está esquentando ou não? Hoje em dia, olhando para um gráfico mostrando de 1880, o início da Revolução Industrial, até hoje, né, praticamente 2017, nesse gráfico, a gente vê aqui no caso as medidas semestrais, trimestrais e uma linha de suavizada, né, mostrando o que está acontecendo com o clima da Terra. Então, pelo menos a gente pode falar que pelo menos no último século e meio está tendo um aquecimento da Terra, né? Aqui no caso, pensando assim, nesse período como 1940 como um ponto inicial, a gente pode pensar que já aumentou 1 grau, até quase 1,5 graus, né, em relação a 1900, mais ou menos. Bom, e aqui é um mapa mostrando como que essa elevação da temperatura se dá de formas diferentes na Terra. No caso aqui, mostrando assim, que praticamente a Terra inteira está acima de zero. Então, está o amarelo, né, para mais quente. Em algumas regiões mais quentes que as outras, principalmente as áreas com mais continente, mais terra. E também as áreas mais semiáridas, com mais desertos também. Então a gente vê aqui, né, mais ou menos o Nordeste e o centro do Brasil e aqui a Ásia principalmente, muito mais quente. E no caso o Ártico também, né, por causa do derretimento. Embora no sul, aqui na Antártica, a coisa está um pouquinho melhor. Bom, e aí os cientistas começaram a pensar por que será que está aumentando. E um dos motivos que foram aumentados é a questão da concentração do gás carbônico e outros gases de efeito estufa. Então nesse gráfico aqui a gente tem de 400 mil anos atrás, ele foi feito medindo a quantidade de gás carbônico por ano, né, as geleiras, então descendo no gelo. O gelo mais antigo seria onde tem menos gás carbônico, onde tem gás carbônico no passado, né? Então existiu uma variação geral, que seria justamente os períodos das eras glaciais e os períodos um pouco mais quentes, mas quando chegou aqui, um pouco depois da Revolução Industrial de 1950 para frente, estourou, né? Pelo menos nesse período de tempo, foi uma concentração muito acima do que seria considerado o ciclo natural da Terra. E esse gráfico mostra de 1880 para cá, quais foram essas emissões de gás carbônico na atmosfera. Uma parte, no início, era muito relacionada ao desmatamento, que seria essa parte marrom claro aqui. Mas o gás, o petróleo e o carvão, que seriam os combustíveis fósseis, aumentaram extremamente ao longo do tempo, principalmente no último meio século para cá. E é um pouco a influência do ser humano, que era carbono que estava guardado debaixo da terra e que agora está sendo queimado e jogando para a atmosfera, né? Então, uma ideia que normalmente é o maior consenso científico até o momento é que essa elevação da temperatura se dá por causa da elevação dos gases de efeito estufa, principalmente o gás carbônico, né, que está sendo liberado. Bom, e mostrando alguns exemplos para vocês, aqui é
é o gelo do Ártico em 1979, como que ele era. E aqui em 2016. O close está um pouquinho diferente, mas dá para vocês perceberem. Por favor, sempre aqui nesse grupo de cá. Tá vendo aqui? É chocolate. Então vocês veem que em 1979 o gelo do Ártico alcançava o Canadá e chegava de um lado ao outro, né? Pegava assim do Canadá até a Rússia, né? Agora ele criou um espaço, um canal aqui no meio que não tem mais gelo. E no caso essa linha amarela aqui é a média de 1981 a 2010. Quer dizer, quando já estava começando a degelar já, a partir de 1979, né? E aí, como que estaria em 2016? Lógico que tem uma variação de um ano para o outro, e às vezes fica mais, às vezes fica menos, mas em geral a tendência está sendo de derretimento do gelo do Ártico. E não só do gelo do Ártico. Na verdade, tem perdas, né? Na Antártica, na Groenlândia, nos glaciares também. E isso inclui, por exemplo, as montanhas, por exemplo, nos Andes, por exemplo, em outros lugares do mundo, no Himalaia, que também estão perdendo o seu gelo. E tudo isso vai gerando, a gente vê, de 1992 para cá, o que está sendo monitorado é que está tendo uma perda do gelo. Embora a Antártida ela esteja, alguns lugares até ampliando, mas o gelo está ficando mais fino, né? Então, quer dizer, está saindo água. E isso vai levar à elevação do nível do mar. E de 1900 para cá, está crescendo, né? já subiu 200 milímetros em média no mundo. E a tendência seria crescer cada vez mais. Isso assim, são várias medidas em vários lugares do mundo, né? Para tentar chegar numa média. Tem lugar que aumenta mais, aumenta menos, tem lugar que os continentes estão afundando ou estão subindo por causa das placas tectônicas. Ou então eles balançam assim, para um lado para o outro, mas em média a gente vê que está subindo, né? A Holanda está previsto daqui 100 anos estar debaixo d'água. E aí eles vão construindo mais diques, né? Exatamente. Bom, e isso, todos esses dados que eu mostrei para vocês é até o momento, são dados observados, não são cenários para o futuro. E aí, com base em todas essas tendências, são construídos modelos para tentar prever como é que vai ser no futuro. Esses modelos climáticos, eles dividem a Terra num tanto de quadradinhos, de cubinhos. E nesses cubinhos, tanto da atmosfera, quanto do oceano, quanto do solo também, e vão modelando assim, como que o carbono está subindo ou descendo, como que o calor está subindo ou descendo, que tipo de calor, quais são as outras dinâmicas, por exemplo, de circulação das águas, dos ventos. São modelos muito complexos. Mas eles tentam simular o que está acontecendo e pensando assim, se a gente colocar mais gás de efeito estufa, o que vai acontecer? Então o que acontece? Entra a luz do Sol, quando ela aquece a Terra, sai na forma de onda de calor, mas por causa do gás de efeito estufa, esse calor, numa parte, ele é refletido de volta. Isso seria o efeito estufa, né? E assim, isso aqui eu mostrei um pedacinho da Terra. Esses modelos eles colocam na Terra inteira, né? Então tem todas as camadas da atmosfera, dentro, os ventos passando, porque está circulando de um lado para o outro. São modelos bem complexos. Na aula de hoje nós vamos usar um modelo, mas ele não é um modelo desses que simula cada quadradinho. Então, mas depois eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Esses modelos, existem vários, e aí o IPCC, que é o painel quadro, né, de mudança do clima, que são vários cientistas no mundo, eles calcularam a média desses modelos e calcularam os cenários. Assim, se for o cenário usual, que seria, isso aqui seria a temperatura, né? O que aconteceria com a temperatura se manter a tendência atual de aumento do combustível fóssil? A temperatura ia aumentando até 2100. Isso aqui é o erro, né? Porque cada modelo dá um valor um pouco diferente. E pensando assim, se a gente quisesse limitar a mudança da temperatura, por exemplo, para 1,5 no máximo, e chegar no equilíbrio, aí eles conseguem simular um modelo do quanto de corte de emissão, de controle das emissões que a gente precisaria fazer. Então seria igual vocês fizeram, o cenário tendencial e o cenário propositivo, né? Que seria o de campo propositivo, por exemplo. E aí, no cenário propositivo, teria essa quantidade de aumento de temperatura, teria aumento de temperatura, né? A gente vê aqui de 0 até 100
6, mas no cenário tendencial aumentaria muito mais. Tem lugar que aumentaria mais de 6 graus, por exemplo, a temperatura na Terra. Outros lugares menos, né? No hemisfério norte, principalmente, aumentaria mais a temperatura. Então, nós vamos usar na aula de hoje o C-ROADS, que ele é um modelo, mas em vez de ele calcular cada célulazinha, o que ele fez foi o seguinte: ele pegou os resultados dos modelos que o IPCC analisa e transformou em umas tendências matemáticas, tipo assim, cada vez que aumenta tanto no gás carbônico, na atmosfera, aumenta tanto na temperatura. E a partir dessas relações médias, a gente consegue simular o que vai acontecer, porque esses modelos das célulazinhas, eles ficam, por exemplo, 2 ou 3 anos no supercomputador rodando para conseguir ter o resultado. Como a gente já tem os resultados, a gente consegue fazer esses modelos e em um segundo eles conseguem dar para a gente a resposta média, né? Porque ela não precisa calcular tudo de novo. Isso é muito útil para simulação de políticas públicas, porque você não tem tempo para ficar esperando 3 anos para simular o que vai acontecer se você cortar um pouquinho das emissões do seu país, por exemplo, né? Então, é um modelo simples. Ele é inclusive online também, tem a versão online que tem aqui, depois se vocês quiserem brincar também. E ele divide o mundo em 3, no caso que a gente divide em 3, ou em 6 países, varia. Tem as 2 opções. E 3 grupos, né? E aí você consegue simular qual que é a política do grupo. E ele vai simulando o que vai acontecendo com emissão de combustíveis fósseis totais, desmatamento de cada grupo ao longo do tempo. E qual que é o efeito na temperatura, no aumento do nível do mar, acidificação do oceano, e como que seria a temperatura em 2100. Então, esse modelo ele foi desenvolvido pelo MIT, junto com a ONG Climate Interactive, e ele tem sido usado no mundo inteiro. E ele, só para mostrar para vocês, assim, essa em azul é o que seria a resposta do modelo em relação à elevação dos gases de efeito estufa. E em vermelho seria a média dos modelos do IPCC. E aqui seria os medidos nas estações, em verde. Então dá para ver que o modelo ele simula mais ou menos, né, por uma relação matemática, o que vai acontecer na Terra. E não só na temperatura, mas também, por exemplo, a elevação do nível do mar também. É uma maneira mais simplificada, né? Porque a variação do nível do mar tem as variações, mas o modelo ele mostra qual que é a tendência geral. A ideia do C-ROADS é o seguinte: a gente fala quanto que cada país vai emitir de gás carbônico, de combustíveis fósseis principalmente, quanto que ele vai desmatar ou regenerar da vegetação. Desculpa, às vezes quando a gente bota no PowerPoint aqui, ele fica meio doidinho, né? E outros gases de efeito estufa também, que vêm das indústrias em geral. Essas são as entradas do modelo. Aí ele simula quanto que vai vir de CO2, por exemplo, das florestas e dos combustíveis fósseis. Tem o ciclo do carbono, que é também quanto que o ambiente consegue absorver dessas emissões. E, juntando com os outros gases de efeito estufa, ele simula o que vai acontecer com a temperatura da Terra. E a partir do que acontece com a temperatura da Terra, ele simula o que vai acontecer de aumento do nível do mar, de acidificação dos oceanos também, que vão gerar, por exemplo, os problemas dos recifes de corais, né, que estão morrendo por causa da acidificação. Então, esse é mais ou menos o caminho que esse modelo C-ROADS faz. Não simulando cada célula, mas as tendências gerais, né? Sim, senhor. Interessante. Eu vi uma matéria ontem à noite, no Jornal da Globo, a respeito do debate que nós tivemos na aula atrasada, e disso que a gente está falando aqui agora, que a Flórida, eles estão já tendo problema com a acidificação em certos locais. Isso, que eles têm específicos lá também, né? Tá feia a coisa. A camada é muito grossa e traz um mau cheiro muito grande, um negócio bem grave. Desestrutura o ecossistema, né? No final das contas. Bom, e ele é usado, esse C-ROADS é usado no mundo inteiro. Aqui é uma foto do Obama, quando ele era presidente em 2009, né? Antes da reunião de Copenhague, ele e a equipe de assessores dele usando o C-ROADS para negociar, pensar qual que seriam as metas dos Estados Unidos. Então, para vocês verem assim, que ele é simples de usar e ele é fácil para tomadores de decisão, né, para escolher qual que vai ser a contribuição de cada país, o que cada país vai querer fazer. O
queria trazer para vocês agora um pouquinho de elementos de política pública, pensando assim, quais que são os efeitos da mudança climática na sociedade. Então tem um efeito, um conceito que a gente chama de rexistasia, que é o seguinte: quando um ecossistema, um sistema qualquer, pode ser um sistema social, às vezes ele está equilibrado, adaptado para uma situação que é a que está sempre acontecendo, que as pessoas estão acostumadas, né? Quando tem uma mudança, seja da temperatura, da chuva, dos desastres naturais, cria situações novas que as plantas não estão adaptadas, as pessoas não estão adaptadas. E aí, para adaptar a isso, sempre tem um custo, tem uma dificuldade, tem uma surpresa, tem prejuízos. E a ideia das mudanças climáticas é que quanto mais a gente emitir de gás de efeito estufa, vai ter mais mudanças. E a gente não tem certeza que mudanças que vão ser essas, onde que vai chover mais, onde que vai chover menos, onde que vai mudar os tipos de desastres naturais. Então, cria uma incerteza e que de repente vai vir alguma coisa que as pessoas não estão preparadas e vai ter prejuízo. Algumas coisas a gente tem mais certeza, outras a gente tem menos de onde que vai ser, né? Então, por exemplo, áreas aptas para cultivar vai mudar. Então, lugar onde era comum plantar uma coisa não vai dar mais, vai ter perda das safras e as pessoas vão ter que se adaptar. Mudança nas áreas de vetores de doença, lugares onde tinha certos tipos de doença, agora vai para outros lugares que as pessoas não estão acostumadas, como prevenir, por exemplo. Pode ser a dengue, pode ser malária, por exemplo, né? Febre amarela. A elevação do nível do mar, que é algo mais certo, mais consensual, e que aí, principalmente na Ásia e nos países da Oceania, que são às vezes muito planos, e com a elevação do nível do mar vai criar migrações de larga escala, milhões de pessoas, em bilhões, né? No final das contas, na Índia, em Bangladesh, por exemplo. E mudança na localização de desastres, lugares onde não tinha seca começa a ter, lugares onde não tinha certos tipos de furacão, por exemplo, pode começar a ter, e as pessoas não estão preparadas para isso, inicialmente, né? Depois a gente vai se adaptando, mas até lá tem prejuízo. E aí, queria trazer para vocês também conceitos importantes, que são os de adaptação e de resiliência, que são muito usados nas discussões de política de mudança climática. Então, eu coloquei um gráfico aqui para vocês, que ele foi proposto na avaliação do ecossistema do milênio, que trouxe consenso sobre esses conceitos também. Então, pense que isso aqui é ao longo do tempo, e que aqui pode ser um sistema, que pode ser humano ou pode ser natural, pode ser um ecossistema natural também. Então, para dar um exemplo, pense que isso aqui, por exemplo, pode ser o índice de desenvolvimento humano, por exemplo, de uma comunidade. Então, ao longo do tempo, vai subindo, descendo, pensando que tem uma variabilidade, né, ao longo do tempo. Às vezes tem crise, às vezes não tem. Então, a comunidade ela vai variando ao longo do tempo. Mas vamos supor que de repente tem um impacto. Pode ser uma mudança na questão dos desastres, a adaptação de uma cultura, ou o alagamento, igual a gente pensou. E aí tem essa comunidade ela tem uma queda na sua qualidade de vida, né, por exemplo. O que vai acontecer depois disso? As pessoas vão tentar retornar à sua qualidade anterior. Se elas conseguirem e retornarem ao seu nível anterior, é uma propriedade que a gente chama de resiliência. Tem essa capacidade de retornar, de retornar depois de ter sofrido um impacto, um prejuízo. Então, esse retorno é o que a gente chama de resiliência. Agora vamos supor que aí continua, por exemplo, tendo mais mudanças e tem um outro impacto. E agora caiu muito. Caiu, e aí a sociedade ela caiu para um outro patamar, tanto de mais variabilidade e menor, né? Porque o que aconteceu? Não conseguiu ter resiliência suficiente para retornar ao estado anterior. E aí, isso a gente chama de limite de reversibilidade, que é o ponto onde não consegue retornar ao nível anterior. E no caso, a gente pode usar o conceito de adaptação porque ela conseguiu se adaptar ao novo estado. Pior, né? Com menos qualidade de vida. Mas se não tivesse nem capacidade de adaptação, isso aqui ia cair lá embaixo, todo mundo ia morrer ou ir embora, né? E aí ia ser pior ainda, no final das contas. É lógico que pode ter, por exemplo, um outro limite para conseguir retornar. Às vezes, se conseguisse, por exemplo, subir de novo para cá, a comunidade ia conseguir voltar. E aí, assim, teria que pensar uma política pública, uma estratégia para conseguir retornar ao estado anterior. Então,
esses são mais ou menos os conceitos de resiliência e adaptação. E um pouco pensando nas políticas públicas que podem ser feitas num cenário de incerteza das mudanças climáticas. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Existem, por exemplo, 3 tipos de políticas públicas que a gente pode pensar. Uma é assim, pensando assim, a gente vai conseguir ou não vai conseguir parar as mudanças climáticas, né? A gente não sabe. Então existem tipos de políticas que elas são, pensa que isso aqui é a eficácia da política pública e isso é o nível de impacto das mudanças climáticas. Que pode ser baixo ou pode ser alto, né? E inclusive variando de lugar para lugar. Se a política é eficiente tanto com pouca mudança quanto com muita mudança, a gente fala que é uma política robusta. Se ela é eficiente quando não tem muita mudança climática, mas ela deixa de ser eficiente se tiver um maior impacto, a gente fala que ela não é tão robusta assim. E pode ter uma que ela é mais eficiente se tiver mais impacto. Mas, enquanto não tem, ela não é muito eficiente. Então, assim, depende do que você acredita que realmente vai ter ou não vai ter, né? Mas às vezes a gente não sabe se em cada lugar vai ter ou não vai ter. Então a gente tem que tentar buscar essas políticas de cá, que são eficazes na maioria dos cenários alternativos. É um pouco da maneira da gente pensar na eficácia das políticas em relação à incerteza. Bom, então, vou fazer, antes da gente começar as negociações, eu queria repassar com vocês um pouco que a gente já viu, né, sobre a negociação das mudanças climáticas, como que tem sido feito. Em 1992, teve o primeiro tratado, que é a Convenção sobre Mudança do Clima, e criou o IPCC, que é o painel de cientistas que mostra esses estudos que eu mostrei para vocês. Em 97, teve o protocolo de Kyoto, em que alguns países, que é o do anexo 1, eles falaram assim, nós vamos assumir a obrigação de reduzir as nossas emissões. E alguns países desse anexo 1, eles inclusive assumiram obrigações de ajuda internacional, que são esses do anexo 2, de contribuir com dinheiro para os países em desenvolvimento poderem se adaptar ou mitigar as emissões também. E os países do anexo 3, eles não tinham obrigações, principalmente os em desenvolvimento, mas eles podiam entrar em cooperação com os países do anexo 1, que era principalmente os créditos de carbono, né, que a gente conversou. Que eles poderiam pagar para fazer projetos nos países do anexo 3. Olá, tudo bom? Bom, pode ficar no grupo de cá, os países desenvolvidos. Então, o cenário do protocolo de Kyoto era esse. A gente tinha, em verde, os países que assumiram obrigações, em verde escuro. Em verde claro, os países que não assumiram obrigações, mas que participavam do tratado. Os Estados Unidos, ele assinou, mas não ratificou. O Canadá saiu no meio do acordo. E a Rússia e o Japão, eles falaram assim, nós não queremos mais participar. No meio, falaram assim, a gente vai participar de uma parte, mas depois a gente sai. Então, esse foi mais ou menos o cenário do protocolo de Kyoto, de 2008 a 2012. Fazendo um balanço do que aconteceu, a gente, desses países que assumiram as obrigações, né, inicialmente, menos da metade conseguiu cumprir o acordo. A maior parte não conseguiu cumprir as suas metas. Os que conseguiram cumprir, principalmente foram países da Europa que passaram pela crise econômica que aconteceu em 2008, que fez diminuir, mesmo sem eles quererem, as emissões. E a penalidade por não ter cumprido era que na etapa seguinte do protocolo de Kyoto, esses países que não cumpriram iam ter que reduzir mais 30% das emissões. O Canadá saiu fora e está conseguindo mais reduzir? O Canadá, sim, nessa época ele conseguiu reduzir, mesmo caindo fora. Mesmo caindo fora, porque depois ele resolveu mudar a política. Tem mudanças políticas, mudança de governo também, mudança de que às vezes em um momento o país está mais favorável, de repente o balanço de poderes muda, as prioridades de desenvolvimento mudam também, né? Então, todos esses países teriam que assumir uma penalidade muito maior de redução, e isso criou um problema para a segunda etapa do protocolo de Kyoto. E, inclusive, os países que passaram pela crise europeia, eles também não queriam assumir obrigações para o próximo período, porque eles queriam recuperar o tempo perdido, né, desenvolver mais,
e aí se implicar em mais emissões também. Então, o que aconteceu? A segunda fase do protocolo de Kyoto não teve consenso para entrar em vigor. Tentaram negociar, mas a maioria dos países não ratificou. Isso criou um desconforto geral nas Nações Unidas, né? É um atestado de incompetência entre os países de conseguir lidar. Criou um pessimismo. Isso daí não é bom, esse resultado, porque vai minar as bases do multilateralismo. Né? Exatamente. É um grande esforço que não conseguiu ser cumprido, né? Mas, então assim, não pararam os esforços da ONU em relação a isso. E aí, em 2015, teve o Acordo de Paris, que foi um outro sistema, que era de metas voluntárias, e aí não tinha penalidades. Isso, para alguns analistas, pensaram assim, poxa, é um retrocesso em relação a Kyoto, porque Kyoto, pelo menos, tinha penalidades, tinha mecanismos para funcionar. No Acordo de Paris foi tudo voluntário, o pessoal tentou fazer assim, uma coisa mais branda. Mas que foi interessante porque muitos países em desenvolvimento também assumiram metas também. E a ideia era, o objetivo era conter o aumento da temperatura em até 2 graus no mundo. Sim, aumentar até 2 graus e estabilizar. Esse era o objetivo. E como ideia assim, que depois que estabilizasse, no futuro, mais para frente, ia conseguir reduzir provavelmente para 1,5. Esse era o objetivo. Só que na prática, o que conseguiu de meta entre os países foi só para reduzir o aumento tendencial, que era 4,2, para 3,2. Então, foi o que conseguiu fazer com as propostas dos países. E não sabe nem se vai ser cumprido, né? Porque não tem penalidade. Então, essa é a situação que a gente está hoje. E a gente vai pensar a nossa simulação agora a partir disso. A partir desse contexto que a gente está atualmente. Então, só para trazer um pouco a situação do Brasil no Acordo de Paris, eu acho que é melhor. Bom, aqui dá para vocês verem que tem uma linha aqui, não dá? Então, essa linha mais amarelada são as emissões por desmatamento do Brasil. De 2000 até 2017, a gente está mais ou menos por aqui, né? E em preto são as emissões por gases de efeito estufa, combustíveis fósseis principalmente. Então, vocês veem que caiu do desmatamento, mas está subindo, né? Em Copenhague, o Brasil tinha uma expectativa de que ia subir nessa linha de cá, o cenário tendencial, mas por causa da crise econômica, ele seguiu esse caminho de cá. E o cenário tendencial modificou. Em Copenhague, a ideia do Brasil era assim, fala assim, ó, o nosso cenário tendencial é esse, e a gente a nossa meta era essa daqui, ficar aqui, né? Mas somando tanto os gases de efeito estufa, quanto os de desmatamento. E mesmo atualmente com a crise, se somar esse com esse, já vai ultrapassar, vai ser difícil de cumprir. E no Acordo de Paris, o Brasil colocou para 2025 e para 2030 essas metas de carro, que seria diminuir em relação ao cenário tendencial também. E que, bom, vocês lembram que é somando essa linha mais essa de cá também do desmatamento, né? Então vamos ver se o Brasil vai conseguir cumprir. Esse colocou como uma meta e esse como um indicativo, né, se as negociações correrem bem. Sim. Professor, por gentileza, eu só não consegui entender ainda, que eu fui pesquisar para ver isso aí. Existe um grupo de pesquisa de cientistas brasileiros que conseguiram chegar Essa proposta? Sim, provavelmente já deve ter usado o C-Roads, que é esse que a gente vai usar na aula de hoje. Boa. Então mas é lógico, eles têm ferramentas, tem versões do C-Roads um pouquinho mais avançadas, mais detalhadas do que a gente vai usar hoje. Mas para a dinâmica que a gente vai usar já é o suficiente. Então esse é mais ou menos o cenário do Brasil, para a gente contextualizar como que está aqui, né, no Brasil. Bom, então agora vamos começar a simulação. O objetivo da nossa conferência é tentar manter fazer cortes nas emissões de gás de efeito estufa para manter o aquecimento global abaixo de 2 graus no cenário de 2100, comparado aos níveis antes da Revolução Industrial. E nós temos uma segunda proposta, que é complementar a isso para chegar nesse objetivo principal, que é criar um fundo
foi negociado no Acordo de Paris para custear a mitigação e adaptação das mudanças climáticas nas nações menos desenvolvidas, mais vulneráveis, principalmente as mudanças climáticas. Então é um jeito de ter uma ajuda internacional para quem não tem condições de diminuir ou de se adaptar, né, a esses problemas das mudanças climáticas. Então esses são os dois objetivos. O objetivo desse fundo, negociado no Acordo de Paris, era atingir 100 bilhões em ajuda, né, para poder ajudar os países em desenvolvimento. Cada um de acordo com a sua necessidade. Eu sei que a gente aqui estamos fazendo ciência, né? Aham. E isso é muito legal. Mas se você pegar aquele mapa que o senhor mostrou para a gente, né? Os países do norte, os países do sul, Aham. assim, é lógico, não vou forçar a barra não. Aham. Mas é um castigo de Deus mesmo, porque os países do norte, que são os mais ricos mesmo, e não querem entrar com essa grana aí, vão ter que se virar, vão ter que dar um jeito de resolver essa situação aí. Exatamente. Vai ter que entrar com dinheiro, querendo ou não querendo, porque não tem alternativa. O fato da gente, por exemplo, ser voluntário, como está no protocolo de Kyoto, é exatamente porque nós, países do sul, se fizermos ou não fizermos a lição de casa, o mapa demonstra que a coisa está equilibrada. Mas está mais equilibrado, principalmente porque tem mais oceanos, mais água no hemisfério sul. Ah, tá. E os oceanos, eles dão um jeito de equilibrar esse efeito das mudanças climáticas. Já no hemisfério norte tem mais continente. E aí o efeito da mudança climática é mais forte. E é por isso que o derretimento das calotas polares no hemisfério norte também é maior, né, do que no hemisfério sul. Mas tem isso. Mas assim, acho bom esse discurso, inclusive vocês podem pensar nisso para a discussão de vocês também. Então, eu queria apresentar para vocês o primeiro cenário tendencial do Sea Roads, que é de 4,2 graus de aquecimento em 2100. Então, a ideia é que vai ter um crescimento geral, principalmente nos países em desenvolvimento. Enquanto nos países desenvolvidos, a tendência é ter um crescimento menor. Tá? Só para contar um pouquinho para vocês dessa história, né? Para vocês pensarem. Mas depois tem muito mais dados que eu vou passar para vocês durante as negociações, tá? Então, para vocês pensarem, esse seria o cenário que a gente tem hoje, né? Pensando na China aqui, crescendo, mas depois estabilizando. Os outros países em desenvolvimento crescendo muito, né? Os países desenvolvidos, aqui a gente tem, por exemplo, a União Europeia, os Estados Unidos e a Índia, né? No caso, a Índia também crescendo também em alguma medida, no país em desenvolvimento também, como na população. Que seriam as emissões de cada um, né? O que está acontecendo hoje. Um nível mais desagregado do que a gente tem aqui só de 3 grupos. Mas um pouco para vocês pensarem, né, como que está a situação e de onde que a gente parte para as propostas que vocês vão fazer. Então, a ideia que vocês vão fazer para tomar as decisões de vocês vão determinar 3 coisas. O ano em que os gases do efeito estufa do grupo de vocês vão atingir o topo e vão parar de crescer. Então vocês podem escolher e falar assim, a partir de tal ano a gente vai estabilizar nossas emissões. Depois desse ano que subiu no topo, vocês podem falar, inclusive, assim, ou se vai manter estável, ou se vai começar a cair. E aí vocês podem falar que, a partir de que ano que vai começar a cair e a partir de que taxa que vai começar a cair. Para vocês pensarem. Então, pense assim, que esse seria um cenário tendencial das emissões ao longo de 2000 até 2100. Então vocês podem falar, por exemplo, que acaba o crescimento em 2040, por exemplo, no grupo de vocês. Então vocês vão, aqui aí vai começar a ir retinho, né? E aí vocês podem escolher que em 2050 começa a redução, por exemplo. E vocês podem escolher a taxa, por exemplo, se é 1% a taxa, ele vai cair 1% a cada ano. Ou se vocês quiserem variar essa taxa, podem escolher 3%, 5%, e aí vai cair uma taxa diferente. Né? Como que, aí cada ano vai cair um pouquinho. Então vocês vão poder fazer essa escolha. O ano que sobe, o ano que começa a cair e a velocidade que começaria a cair. Vocês podem escolher, inclusive, que não vai cair, por exemplo. Vocês vão subir, vão seguir o cenário tendencial. É uma opção também.
vocês quiserem, né? Vocês têm todas essas opções. Então, além disso, vocês vão ter uma decisão em relação ao desmatamento e regeneração florestal. Vocês vão poder escolher, por exemplo, se vocês vão fazer prevenção do desmatamento. Pode ser 0, que seria, vai continuar o desmatamento da forma tendencial, ou pode ser 100%, quer dizer, que gradualmente vocês vão chegar no desmatamento 0 e manter as florestas que ainda estão remanescentes. E vocês podem fazer a regeneração florestal, que 0% significa nenhuma nova área de floresta no país de vocês, e 100% seria o máximo de área ainda possível, sempre excluindo as áreas de agricultura, né, que vocês vão conseguir regenerar as florestas para retornar, para consumir carbono, né, porque aí a floresta vai recuperar o carbono que estava na atmosfera. Então vocês têm essas opções também. E a decisão 3 é quanto que vocês vão contribuir ou quanto que vocês vão solicitar do fundo. Então vocês podem escolher se vocês vão querer contribuir ou se vocês vão querer solicitar dinheiro desse fundo. De uma maneira geral, agrupando os grupos de vocês, né? E aí, esse fundo, por exemplo, pode ser para corte de emissões, auxílio em desastres, alimentação de água, refugiados, né, por causa das mudanças climáticas. Então, e vocês podem também impor condições. Eu vou fazer isso se eu receber tanto, ou eu vou contribuir para o fundo se tal grupo fizer tanto, né? Isso aí é livre para vocês negociarem entre vocês também. Bom, e eu vou passar para vocês, então, primeiro, eu vou passar para vocês uma folhinha com informações sobre o bloco de vocês, para vocês se basearem nos dispositivos para vocês lerem. Então, vocês vão ter alguns minutos para vocês lerem algumas informações. E vocês, depois, no grupo, vocês vão falar, vou passar essa folha para vocês escreverem a região de vocês, o ano que tem o pico das emissões, se tiver, né, se vocês escolherem, o ano que elas começam a diminuir, se vocês quiserem, né, e a taxa de redução. E depois, quanto que vai prevenir o desmatamento, quanto que vai plantar de novas áreas, e a contribuição ou requisição de vocês, se for um número negativo, né, para o fundo de adaptação e mitigação. Então essas são as instruções para vocês. A ideia, e eu vou passar também uma folhinha para vocês, só para vocês tentarem ter uma noção melhor. Para cada taxa de redução anual, que vocês podem escolher, por exemplo, de meio até mais do que 3,5, gente, é uma redução muito alta. Inclusive, assim, a maior parte dos países não faria isso. Então, tentar manter na realidade, né, o que os países proporam. Vocês podem fazer, ir além, mas normalmente vocês têm um parâmetro de como está sendo. A maioria dos países estão propondo de meio até 3,5, né? E aí, quanto que vai diminuir da quantidade total de emissões ao longo dos anos? Então, em 85 anos, se você pegar meio por cento, vai diminuir 35% do total. Então, vocês vão ter essa folhinha com vocês para vocês interpretarem também, tomarem a decisão da taxa de vocês, se vocês quiserem. Bom, então, é isso. Vou passar as fichas para vocês. E vocês têm aí, vamos pensar em uns 10, que horas são aqui? Uns 15 minutinhos para vocês lerem e discutirem entre vocês, tá bom? Então, oi? Eu vou passar para você a ficha da indústria também. Mas você discute, escolhe. Se você quiser ficar aqui ou quiser ir para outro. Então tá. Mas eu vou te passar uma ficha com as informações. A gente fique à vontade para comer também, tá? Pensar, né? Começar a aquecer o estômago, senão a gente não consegue pensar.